sejam muito bem-vindos a mais um Purplecast. Hoje, aqui com um convidado muito especial, sinta a energia da sua casa e pegue a sutileza de cada palavra que vai ser falada aqui hoje. E principalmente, quando você se conecta com alguém verdadeiramente que está disposto a transbordar a energia e a sua melhor versão, se prepara, porque o seu tempo aqui vai ser muito valioso. Então, quero apresentar aqui para vocês hoje meu convidado Adonis. Ele vai se apresentar aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, Yuri. Obrigadão aí, turma. Sejam bem-vindos. Hoje, com certeza, vai ser um momento extraordinário. Tenho um privilégio aqui de estar ao lado do Yuri, ter recebido esse convite. Brigadão, viu, irmão? Tamo junto, Maneiraço. Tamo junto. Com certeza vamos fazer um bate-bola muito interessante. E às vezes você que tá me vendo aí da tua casa, cara, não sei onde você tá vendo o celular, do ônibus, não importa. O importante é que muitas vezes você precisa de uma palavra, irmão, de uma vírgula que vai ser colocada aqui e pode mudar totalmente a tua rota. Eu creio nisso. Então, fique ligado. Fique ligada, esteja atento, porque hoje, em meio às distrações que a gente possui na nossa vida, na nossa rotina, não somente o estresse, mas celular e distrações, notícias, você pode aqui no meio desse podcast ter tua vida totalmente transformada. Eu já começo profetizando isso aqui, viu, Yuri? Uou, Tamo junto, é mano, vamos sobre quebrar isso, meu tudo. irmão. Então, já pro pessoal aí de casa, pessoal aí que ainda não te conhece, conte um pouco mais sobre o Adonis e já deixa uma mensagem que você carrega, meu irmão. Maneiro demais, cara. O Adonis, cara, você pode lembrar dele como o esposo da Ludmilla. Eu sou o pai da Liz. Eu sou filho de Deus, imagem e semelhança. Sou cidadão do reino dos céus aqui na terra. Eu gosto até de brincar com os meus colegas que eu sou um extraterrestre aqui na terra. Você fala, você é louco, Adonis? Sou. Porque eu não vim daqui, né? Eu tenho certeza que nós estamos aqui para algo maior. E eu já te convido a pensar também dessa forma. Entender que muitas vezes você entra num automático da tua rotina. E eu sei como é isso, cara. Pode entender bem, eu sei como é isso. Às vezes você entra no automático da tua vida e você tá até pensando em desistir, ou sua vida não tá da forma como que você quer. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus, Espírito Santo, Jesus já sonhou com você antes de você estar aqui, cara. Você foi planejado, planejada antes do teu nascimento. E Deus te criou já com um propósito e uma finalidade. E a nossa treta aqui é só descobrir. E aproveitando relacionado a isso, Yuri, que você me fez essa pergunta, que mensagem que eu carrego, eu vejo que existe só uma mensagem, né? E a gente fica, a treta, como eu disse, é nós acharmos essa mensagem, mas que nós tivemos o privilégio de já descobrir, que eu acho que uma pouca idade, né? Sim, Você é mais novo que eu ainda, eu sim. fico muito feliz por isso. Mas que... Quantos anos você tem, mano? 23. 23, olha aí, cara, eu queria ter descoberto essa mensagem mesmo, ter essa convicção com 23 anos. Aham. Mas hoje com 65, não, tô brincando, com 30 anos, aí os caras iam ficar loucos, né? Aqui com 30 anos eu tenho o privilégio de dizer que é uma só mensagem, né, irmão? Sim, É o reino. sim. A mensagem é um reino. Total. Mas, Adonis, como que você leva o reino? Cada pessoa usa uma forma. Total, E mano. aproveitar que você me perguntou, a forma que eu uso eu gosto de usar um termo que quando Deus nos criou, mano, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Sim. Ele nos criou perfeito. E nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Sim. O problema é que a estratégia do diabo, ela é cada vez mais afastar essa nossa essência, esse plano original que Deus tem para a humanidade, e parece que ele está conseguindo isso. Por mais que isso já foi vencido. Jesus disse, ei, já está consumado, velho, já era. Mas ainda assim o diabo, ele sabe que ele perdeu, mas ele tenta afastar as pessoas desse plano. E sabendo que nós somos criados em imagem e semelhança, nós temos superpoderes, assim como Jesus. Nós temos superpoderes. Ele disse, vocês farão coisas como eu, mas também farão coisas maiores do que eu. E eu crendo nisso, cara, a minha mensagem principal é ajudar pessoas a hackear a sua fisiologia. Para quem não sabe, eu sou neurocientista, neurofisiologista e fisiologista do exercício. Então é hackear a fisiologia. Se alguém se perguntar o que é fisiologia, é o estudo do corpo humano, como funciona o corpo humano. Então é ensinar pessoas a hackear. Por que hackear? Porque é algo que o corpo não quer. O corpo não quer fazer certas coisas. E nós temos que ter formas de hackear mesmo, de pegar sem ele saber. E poder fazer com que pessoas vivam de forma melhor. Vivam na sua mais alta performance cognitiva, cerebral, melhor performance física, para que no fim, irmão, elas possam entender que aquilo que nos dá legalidade na Terra é o templo do Espírito Santo. E não é interessante, não é desejável para Deus, não agrada o coração de Deus que nós não vivamos dias longos na Terra. Inclusive, ele tem promessas sobre isso na Bíblia. Você vê que ele fala sobre honrar pai e mãe para que você tenha dias longos, para que sua vida seja longa na terra. Ele tem promessas relacionadas a isso. Por quê? Porque é interessante para Deus
que nós possamos viver mais tempo aqui para realmente cumprir o nosso propósito Uou. aqui. Então, essa é a minha mensagem, irmão, é poder ativar a importância do templo, a importância da fisiologia e do exercício físico em toda a nação da Terra. Perfeito, perfeito. E até mesmo a gente vai discorrer muito lá desse assunto ao longo do podcast, mas pegando a mesma linhagem do que o Adonis falou, né? Talvez para algumas pessoas que ainda não entendem de que linguagem nós estamos falando, eu quero te dizer que você já pode ter percebido que durante a Terra, ao lado de pessoas à sua volta, a Terra e as pessoas estão clamando por algo a mais. Você percebe que a Terra está passando por um processo onde as pessoas estão reclamando do mal, estão falando que os dias estão mais difíceis, mas é porque é falta de um único ser. Conforme Romanos 8:8 diz, a Terra manifesta, geme e clama a manifestação dos filhos de Deus, mano. Quando eu entendi isso, eu entendi que cada um de nós aqui, assim como o Adonis, assim como eu, nós temos a missão aqui nessa terra, assim como você, de espalhar o amor, a bondade, a verdade, É isso. aquilo que verdadeiramente é. Então você está sendo chamado agora, você deve estar sentindo algo diferente já nesse podcast, porque você percebe que existe algo a mais. E também ressaltar que Deus, quando nos fez, a semelhança de Deus é porque Deus, ele, querendo ou não, ele se dá por si muitas formas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele é tudo. Embora, né, há algumas descrições onde Deus é amor, ele se apresenta como voz de trovão em algumas passagens, só que assim, a semelhança dele provém muito de dominar sobre todas as coisas. Amém. Somos criativos. Então, nós não somos esse perfeito que você acha que é ser perfeito. Não é isso, o ser perfeitinho ou não errar. O ser perfeito, conforme, é ser perfeito na sua essência. Qual que é o perfeito? É o amor, cara. Dentro de Amém. nós, existe um estudo que fala que todos os medos, que todos os bloqueios, ou é falta ou é excesso de amor, cara. Isso é muito louco. Então, a nossa verdadeira versão aqui, a nossa perfeição aqui é sermos o amor na terra. E, cara, então, se você acha, poxa, eu sou um pecador, eu sou um ser errante, eu não consigo, né, viver minha vida. Calma, não se preocupe. O ser perfeito é sobre entender que é ser a sua essência, é É ser isso. quem você foi chamado para ser. Que logo eu já faço a seguinte pergunta, que uma vez eu escutei o Adonis falando sobre que ele tem, né, como se diz, a profissão dele, entre aspas, dele e da esposa, a princípio, no começo, era muito desacreditado. É. E hoje eu vejo você como uma referência, cara. Show, E mano. isso vem muito do processo da fé. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, como que foi o seu processo lá do início, porque quem vê você falando hoje, etc, acha que Uhum. sempre foi assim. Mas conte um pouco pra gente lá do início, como que foi o seu processo pra você não desacreditar assim como as pessoas que estão em casa. É maneiro. Ótima pergunta, irmão. Cara, eu vejo assim, eu sou profissional de educação física, é minha profissão Sim. primária. Hoje eu sou neurocientista, trabalho com transtornos mentais, na medicina psiquiátrica, mas a minha profissão original é professor. Professor, eu não tenho vergonha nenhuma disso, inclusive tenho orgulho. Apesar de que em algum momento da minha vida eu já tive vergonha. E por quê? Porque quando você olha para a profissão, principalmente de educação física, é uma profissão bebê, é uma profissão com 24 anos, 23 anos de idade, regulamentada aqui no Brasil. Você olha o piso salarial da profissão, um piso de R$ 1.500. Você olha que as pessoas ainda não entenderam a grande importância, a real chave do exercício físico como a maior ferramenta que transforma e impacta a fisiologia. E quando a gente impacta o ambiente fisiológico, a gente impacta tanto o cérebro quanto para baixo todas as nossas células. Então, o exercício físico ele é surreal de transformação humana. E ele, para mim, é a ferramenta, é a medicina do futuro. No entanto, cara, quando eu olhava antigamente para a educação física, e eu lembro que você tinha que fazer algum tipo de cadastro, manja, e eu colocava empresário. Eu tinha empresa. Mas hoje eu também tenho um ecossistema de empresas, mas eu faço questão de colocar professor de educação física. O que é isso, Adoni? Era uma mancha que tinha, às vezes, um pouco de vergonha que às vezes você sente, cara. Uma vergonha de quem você é, o que você faz, por você não estar performando da forma como você esperava. Mas isso, cara, deixa eu te falar, isso é um padrão que você pega em um momento onde você tá num vale. Vamos lá, eu tô olhando aqui uma planície, eu vou aproveitar isso aqui que me veio à mente. Tô olhando uma planície aqui, eu gostaria que vocês tivessem essa visão, mas não tem problema. Olha lá, é uma planície, ela tem picos e você tem a parte de baixo dessa montanha. E aí você vai imaginar,
montanhas, uma maior do que a outra, e aqui embaixo o vale. O lance é que na nossa trajetória nós vamos passar por vale e nós vamos chegar em determinados picos de montanha. Só que o mais louco, Yuri, que eu te pergunto aqui, quando você chega numa montanha, numa dada montanha, e você quer acessar, escalar uma outra montanha maior, não é isso que a gente imagina? Sim. Pô, cheguei na minha profissão numa dada montanha, eu quero chegar numa outra montanha. O que eu faço pra chegar lá? Dá pra eu saltar direto? Não, o que eu vou ter que fazer, irmão? Eu vou ter que descer, enfrentar o vale novamente e ter uma outra subida. Eu vou subir mais, eu vou ter que fazer mais esforço. Então, às vezes, cara, você que tá me vendo aí, e eu já vou responder de forma direta a tua pergunta, mas você que tá me vendo, você tá enfrentando algum vale, algum deserto, algum momento onde você se vê sem alternativa, você se vê sem perspectiva, sem esperança, você tá cheio de medo, anseios, ansiedade, você não crê que o futuro pode ser otimista. Mas lembra, cara, você tá muitas vezes muito próximo de subir a maior montanha da tua vida até então não desista. Eu quero te dizer algo, não desista. Não desista, porque assim como eu e assim como vários heróis da Bíblia, eles tiveram seu momento de vale. E aí dentro da educação física, cara, respondendo de forma direta a tua pergunta, que foi, Adonis, como que você tá aqui hoje? E como que foi que você começou? Tudo começou numa ira, mano. Eu senti uma ira no meu coração e essa ira, ela me acompanha até hoje. Inclusive, essa ira me acompanha após minha conversão. Eu era um cara ateu e hoje eu convertido. É muito louco falar em convertido, né? Eu acho até meio cafona. Antigamente eu achava cafona. Mas é uma maneira de você entender, porque anteriormente eu não acreditava em Deus. E hoje eu não somente acredito em Deus, mas vivo Deus na minha vida. Vivo. É um estilo de vida com Deus. Inclusive, estava até conversando hoje com um missionário que eu tô hospedando na minha casa, o LP, e a gente bateu um papo, cara, desde de manhã, assim, foi surreal, falando sobre a importância de saber quem você realmente é, e você veio com esse presente aí, falando sobre a perfeição e a real identidade, eu achei poderoso, mano. Adonis, então o que começou com você? A ira, mano. Então, o mais importante, e eu creio que só para para fazer um fechamento, porque eu não vou contar minha história que é um pouco mais longa, mas nós entendermos que se você tiver confortável com a sua zona de conforto, se você tiver suportando a sua zona de conforto, você vai continuar nela muito tempo. Se você olhar para as pessoas que fizeram coisas grandiosas no mundo, na humanidade, essas pessoas elas fizeram coisas por conta de que elas não concordavam com aquilo que estava sendo feito ou o que elas estavam vivendo. E o primeiro pressuposto de uma mudança é a ira. A ira pelo aquilo que você está vivendo, por uma zona de conforto ou por algo que você não... ou por você não estar conquistando uma vida que você desejava. Então, Adonis, o que aconteceu? Eu me deparei com a educação física numa academia, uma grande rede. As pessoas, eu achava que eu ia me deparar com a melhor da educação física, aquilo que eu acreditava, e não. Eu me deparei com as pessoas fazendo a mesma coisa em qualquer lugar. E aí isso despertou uma ira. E daquele momento em diante eu falei, cara, não é assim. Ou eu vou entrar para fazer história na educação física, e eu sei que é uma profissão importante, mas a população, a sociedade, os próprios profissionais, a própria faculdade, ela não enxerga isso. Ou eu faço a diferença ou não é para mim, então. Então, desde lá, cara, eu enxergo a educação física como mais que uma profissão. Eu enxergo realmente como uma causa de vida. Uma causa onde eu morreria por ela, tranquilo. De levar esse poder do exercício físico como um ativador, como um salvar vidas. A educação física como salvar vidas ou deixar de salvar para toda a humanidade, para todas as nações. Você me perguntou sobre educação física. São 196 países hoje, irmão. Apenas 4 têm a profissão regulamentada. Caraca. E aí eu olho hoje com temor para isso, porque muitas pessoas são chamadas diretamente para pregar o evangelho, dar as boas notícias do reino. Eu também sou chamado para pregar o evangelho, as boas notícias daquilo que você tem na tua mão, que é um superpoder que Deus nos deu, mas que as pessoas não sabem acessar por falta de conhecimento, por estarem nas trevas. Então a educação física para mim é isso, é mais que uma profissão, é uma causa, e eu vejo que é simples você que está aí em alguma área entender sobre propósito, sobre o que fazer. Você não vai começar com um propósito. Eu não comecei com esse propósito. Mas eu comecei com aquilo que eu tinha, fazendo da melhor maneira possível, que era a educação física, era o exercício. E hoje eu encontrei um propósito. Você vê eu falando, fala assim, caraca, o cara fala, parece que ele tá viajando, ele tá antecipando 10 anos na frente. E é realmente isso, quando você tá alinhado com o propósito que Deus tem na tua vida, quando você não abandona a tua harpa, porque eu quase abandonei por ter vergonha, por às vezes ter
pensar em desistir, por não enxergar a perspectiva. É a mesma coisa que você pode estar pensando. Você pode estar querendo abandonar um talento, um dom ministerial que Deus te deu, justamente porque nesse momento você está no vale subindo a tua montanha. E você pode desistir agora, mas eu quero te dizer, cara, continua. Continue, não larga a tua harpa, porque a maioria das pessoas que eu vejo, Yuri, eu até comentei aquele dia na nossa célula, que as pessoas, elas estão... elas olham alguém ter sucesso em alguma área. Por exemplo, você aqui. Pode ser que você ouça nós, aí você olha pro Yuri e fala assim, mano, o que o Yuri faz, que é vendas, que ele une esse propósito do reino, ele tem sucesso e ele é um cara perspicaz e, cara, ele me motivou, ele me inspirou, eu vou fazer isso. E não é isso, caralho. Pegou? Não é sobre o que o Yuri faz. É sobre o que você faz. E é importante se inspirar nas pessoas. Sim, modelar, mas levar dentro da tua harpa. Porque isso fere meu coração, cara. Porque quase eu abandonei a minha harpa. E deixa eu te falar, hoje eu só tô dentro de lugares que eu só sou convidado para coisas, eu tenho um destaque em determinadas áreas que eu nunca imaginei que eu teria, porque eu não larguei a minha harpa, mano. E eu temo por pessoas que às vezes estão desistindo, estão achando que, o fulano tem coisa, então eu vou fazer igual ele. O fulano tá falando disso, então eu também vou fazer igual ele. Não, irmão. Qual é a tua harpa? Não larga ela. É sobre isso, então, mano. Eu vejo que eu não larguei a minha harpa e hoje eu só entro em palácios porque eu não larguei a minha harpa. Top, mano. Que história, viu? Esse é o tipo de podcast, assim, que se você piscar 1 minuto, você perde, assim, talvez uma revelação que poderia mudar a sua vida. E eu vou vir na mesma linhagem, assim, com o Adonis, assim, porque, cara, a gente tá muito alinhado. Na mesma linguagem. Que legal. E sobre essa questão de picos e vales, anota aí no seu caderno. Entenda que picos e também entenda que vales. O vales eu vou traduzir e vou falar de uma outra maneira. O problema. Vales na sua vida são problemas. Quando você tem um problema, é sobre você entender que esse problema não é para te derrubar, mas esse problema, ele é para te promover. Amém. O que eu costumo dizer é o seguinte, quanto maior a sua dor, quanto maior é o seu processo, mais forte você fica, mais autoridade você fica. Porque se você entende toda a história, você vai entender que se não há um preço a pagar, também não há uma valorização. Isso é todo o marketing é baseado nisso. Porque você pergunta assim, por que alguns celulares como esse custam cerca de 12 mil, enquanto o outro segundo custa, tipo, 2 mil? R$1.000, Tipo, qual que é a diferenciação desses? Então, quando a gente começa a entender isso, entende que tem toda uma história por detrás. Então, entenda, a sua história, ela é valorosa. Só que quando você pegar a chave que o Adonis acabou de dizer aqui, que é sobre aquele que há em você e não sobre o que a pessoa tá fazendo, você vai virar o jogo. Porque, ouso dizer aqui, Adonis, se a mesma pessoa tentar, ousar, copiar a mesma fala que a gente tá falando aqui, eu ouso dizer que não impacta da mesma maneira que a gente impacta. Porque não é sobre a fala. É igual você agora subir e, digamos que você ache um troféu na rua e você leva esse troféu pra casa, o número 1. Só que aí, tipo, quando você mostra esse troféu, quem conhece a sua história sabe que esse troféu não é seu. Sim. Então, se você não passou pelo deserto, se você não passou pelo problema, cuidado. Então, honre os seus problemas, honre a sua dificuldade hoje, porque você será colocado sobre algo maior. E logo, uma parada que é muito forte, que a gente tá pegando muito aqui, até vou, para que você fale um pouco mais sobre dicas práticas para pessoas que estão começando agora e que tem muito essa dificuldade em saber lidar com o corpo, saber lidar com essa preguiça, pessoal que não consegue acordar de manhã, que tem sonolência, que fica com essa preguiça. Adonis, o que você, como talvez hoje o cara que eu conheço, maior referência na área, pode falar sobre isso? Legal, maneiro, cara. Antes de eu falar sobre isso aí, eu gostaria só de finalizar, porque me deu um insight brabíssimo aí sobre o que você falou. Top. O que você falou foi maravilhoso, Yuri, que a pessoa ela não pode negligenciar a autoridade que ela tem. E que é a autoridade? É como o Yuri falou, do troféu que você ganhou relacionado aos problemas que você resolveu, relacionado às coisas que você passou. Eu não sei se você já passou por isso, eu já tive. Eu me vi na tua visão, na tua fala, perdão. Quando você falou assim, cara, às vezes eu queria ter, tipo, nossa, eu queria ter tido essa história na minha vida pra poder contar depois, tá ligado? Só que eu não olhava pra minha. E às vezes tem pessoas vendo histórias de outras pessoas e esquecendo de olhar pra sua e saber que
Quando o Yuri falou que você vai ser honrado de uma forma específica perante as histórias que você viu, a sua história e os problemas que você, os obstáculos que você ultrapassou, você entende que nada é por acaso. E mais que isso, quando a gente olha para os heróis da Bíblia, eu gosto muito da história de Davi. E quando a gente lê de uma forma leviana, assim, lê passando o olho a história de Davi, todo mundo conhece a história de Davi, Golias. Eu vejo que se você for analisar, até para as pessoas que não frequentam nenhum tipo de religião, de doutrina religiosa, elas vão entender, elas já ouviram falar da história de Davi e Golias, o gigante Davi, pequenininho. E aí, quando as pessoas começam a aprimorar mais nessa história, elas começam a vir falar assim, caraca, o Davi venceu o gigante. Tudo bem. Só que quando você contextualiza, vê no hebraico o que estava acontecendo, você entende e começa a se perguntar, cara, nem os maiores e mais fortes, mais treinados guerreiros da época de Israel não quiseram ou tiveram medo de enfrentar um gigante. E o gigante, ele não era só um cara grande, mas ele era um cara sanguinário, já tinha matado milhares de homens, além de ter mais de 3 metros de altura, e era um cara que ainda estava fazendo o quê? Ele estava infligindo todo o povo de Israel. Então era algo muito pesado para ninguém fazer nada. E ele ficou semanas fazendo isso. E aí, de repente, chega o Davi, que era entregador de marmita, um cara qualquer, um pastor de ovelhas, e ele, de repente, fala assim, o que esse cara tá arrumando, né? Você é louco? Ele vai deixar... Vocês vão deixar... Ele ainda olha pro rei e fala assim, rei, exército, vocês vão deixar o cara falar assim do nosso povo, do nosso Deus? E ele fala, não, eu vou matar esse cara aí. Deixa que eu enfrento ele. Aí você fala assim, Davi tinha Deus, é uma coisa que não é pra mim. Davi foi algo que, nossa, ele era escolhido. Era porra nenhuma. Ô louco, Adonis, você vai falar assim, não era. Aí você vai entender quando você lê a história de Davi, o porquê que ele teve o peito de falar assim, deixa comigo que esse gigante não é nada. Porque quando você olha os bastidores de Davi, Davi era pastor, ele cuidava das ovelhas. E ele já tinha matado lobo, leão e urso para salvar as ovelhas. Então você imagina, Yuri, um cara que já tinha tretado com o próprio leão, matado o leão para salvar um rebanho de ovelhas, ele não ia enfrentar um gigante? Só que muitas pessoas que estão nos vendo aí, que é o que você falou, às vezes ela está enfrentando o vale, que é um problema, um obstáculo, e você está pensando em desistir, ou você acha que você está sem alternativa, mas eu quero te passar uma outra perspectiva aqui, esse é o nosso convite, de você entender que essa perspectiva que você está passando, esse obstáculo, esse desafio, ele é o lobo, cara, é o leão, é o urso que vai te preparar para o gigante. E deixa eu te falar, Davi foi lá, enfrentou o gigante, matou o gigante, venceu. E depois que ele venceu, como que você acha que ficou o Instagram de Davi? O país inteiro quis seguir ele, quis tirar selfie. O cara casou com a filha do rei, mas nunca mais pagou imposto. Foi brabíssimo. Só que ele só conseguiu esse êxito. Não é porque ele somente estava com Deus, mas é porque ele aceitou a preparação, sem fugir, sem negligenciar. Ele não tinha ninguém dando tapinha nas costas dele quando ele matou o leão, mano, quando ele matou o lobo. Nem o próprio pai dele não chegou pra dizer um muito obrigado, Davi. Mas ele, de alguma forma, cara, ele entendeu que aquilo fazia parte do processo de algo maior. Eu não sei qual o problema que você tá passando hoje, irmão. Eu não sei qual é o desafio, mas entenda a primeira parada que eu quero te falar. Independentemente da crença, do crédulo, do status social, de quem é você, de quanto dinheiro você tem na tua conta, onde você mora, todo mundo tá enfrentando uma treta. Eu quero que você saiba isso. Todo mundo tá enfrentando uma treta em algum aspecto, alguma perspectiva. E entenda, irmão, que esse desafio que você tá passando, ele vai servir para que você possa estar preparado para a dupla honra que Deus vai dar na tua vida, especificamente nesse aspecto que você tá vencendo de obstáculo. É isso, mano. É sobre isso, meu irmão. É só sobre isso. Amém. E quantos aqui, talvez você aí de casa aí, que não se vê agora lá nessa história de Davi. Então isso que o Adonis trouxe aqui realmente uma revelação. Porque se você vai ler agora lá, você vai entender que não tá escrito todos os detalhes que o Adonis trouxe aqui. Só que o que você precisa compreender, e principalmente é uma coisa que tem sido muito clarificada nos tempos de hoje, muito sobre a religiosidade, é sobre você não limitar Deus. Não limitar somente a Escritura. Porque a Escritura, ela é toda a base. Mas através da Escritura, você tem que usar isso aqui, ó. Só que isso aqui que eu tô te falando não é a sua mente, cara. É a sua criatividade, é a sua imaginação. Quando você, de fato, pede para ele para enxergar coisas que a Terra ainda não viu, você está apto muito a receber uma revelação, uma visão e verdadeiramente viver a Bíblia. Porque talvez hoje você só esteja precisando traduzir os termos
para o tempo atual. Talvez a ovelha, o leão, o urso, o lobo daquela época, talvez seja esse seu boleto que você está tendo dificuldade de pagar, talvez seja seu vizinho que está falando mal de você, alguém da sua família que não acredita em você. Meu irmão, uma coisa é certa. A escritura, ela vem para nos dar uma direção, assim como o Espírito. Se você captar a sutileza do que está sendo falado aqui, introduzir na sua vida, eu espero que muito em breve você seja uma das pessoas que estarão aqui conosco, sentado aqui nessa sala, gravando o seu testemunho. Então, logo, uma coisa é certa. Adonis, você comentou sobre que nem sempre foi assim, que você... Cara, isso é surreal. Quando eu vi essa parte... Obrigado, irmão. Da sua história, onde alguém que não acreditava e hoje vive isso. Meu irmão, o que você tem para falar a respeito disso, cara? Que eu vejo que muitas pessoas com certeza estão passando por esse processo de, cara, eu não sinto esse Deus, quem é esse Deus? Cara, eu passei um processo de conversão que foi assim... Quando eu era ateu, irmão, meu pai é macumbeiro, sou filho de macumbeiro, sou um cara que fui treinado para as trevas, sem princípio, sem valor. Então, o que eu mais pude perceber na minha vida é que na trajetória da minha infância, eu fui um cara meio alheio a qualquer tipo de religião. E não era só de Deus, porque eu via meu pai lá jogando búzio, eu via meu pai metendo o louco, e ele não era real, apesar de eu ver ele até receber entidades demoníacas, tá? Mas eu via que ele sempre puxava para um valor financeiro. Enfim, não me conectei. E por esse motivo, quando eu via isso, eu falei, cara, sem religião, sem religião. Até que em um determinado momento eu tive a oportunidade de ter um encontro com Deus. E o meu desejo aqui para você, cara, independentemente de sucesso, que você pense que é sucesso, hoje eu entendo o que é sucesso. Sucesso é você ter uma paz que excede todo o entendimento sobre tudo que você faz, vive, ouve e sobre todos os seus dias, entendendo realmente quem você é. Pra mim é isso que é o sucesso. E eu só encontrei esse sucesso depois que eu tive um encontro real com Jesus Cristo. E eu quero te falar uma parada, irmão. Não tem nada a ver com banco de igreja. Você não precisa estar no banco da igreja pra você ter esse encontro. Na verdade, Jesus, se você for ler as escrituras de forma minuciosa, ele não trouxe nenhuma religião. Ele não falou em nenhum momento de religião, qual religião que você ia ter. Na verdade, ele trouxe uma parada, o reino dos céus aqui na terra. Foi isso que ele falou. E quando eu tive um encontro com o Jesus verdadeiro, e que pra mim ele se mostrou um grande revolucionário, um cara que era que assim quebrou bastante regra da época, né? É por isso que eu acho que eu me conectei bastante com Jesus. Mas cara, quando eu tive esse verdadeiro encontro, eu pude começar a olhar para minha vida, para o meu caráter e perceber que muitas das coisas que eu não vivi, irmão, era por questões da minha autorresponsabilidade. E aí eu vejo que eu lembro que a pergunta que eu mais tinha quando eu sentava num banco de uma igreja, quando as pessoas me convidavam, até no início da minha conversão, quando as pessoas falavam assim: "Ei, Jesus mudou a minha vida". Quando a pessoa fala, Jesus mudou a minha vida, eu olhava pro pastor falando aquilo lá e falava, nossa, que cara mentiroso, mano. Como assim Jesus vai descer e mudar a sua vida? E eu tive essa pergunta respondida. Deus é maravilhoso. Quando você pergunta, ele responde, viu? Pode crer nisso aí. De que forma, Adonis? Quando você lê a Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, irmão, você vê a história da galera, os heróis da Bíblia que estão lá, você vê que Deus, ele tá preocupado, mano, em mudar a tua realidade. Ele tá preocupado em mudar a tua realidade, porque é um pai amoroso. Pô, eu tenho minha filha hoje, ela tem 7 anos, e todos os pedidos que ela me faz, por mais que eu não concorde, eu dou um jeito de levar pra ela um amor, eu quero cumprir os desejos do coração dela. Então Deus, ele é um Deus amoroso que quer mudar a nossa realidade, mas ele sabe que antes de mudar a nossa realidade, ele não faz nada por nós que nós somos capazes de fazer. Então ele te faz um convite, o convite é, antes de eu mudar a tua realidade, eu vou mudar tua mentalidade, teu comportamento. E aqui, mentalidade e comportamento, isso depende de nós, mano. Ele te dá ele abre portas, mas a mentalidade e o comportamento depende de você. E aí Deus me respondeu isso, Adonis, eu não faço nada pra você que eu sei que você tem a capacidade de fazer. Como assim, Deus? Como que você sabe que eu tenho a capacidade de fazer? Eu te criei.
Eu sei o que você é capaz de fazer. Então Deus não vai fazer nada pra você. Não adianta você ajoelhar agora e ficar pedindo. Não, irmão. Entenda que existe uma mudança de mentalidade. É que, por exemplo, tá nesse podcast é uma oportunidade de você mudar a mentalidade. Mas não vai adiantar bosta nenhuma se você não pegar tudo que você de chaves aqui, escrever, anotar e colocar em prática. E aí depois, obviamente, você pode ter certeza que a sua realidade ela vai ser transformada. E é isso que é o reino dos céus na terra. É nós assumirmos nosso papel de governo. E de forma específica, respondendo a tua pergunta, Yuri, Adonis, o que você acredita que você fez lá quando você estava passando? Cara, foi simplesmente assumir a responsabilidade sobre a minha vida, os meus resultados. E aí, Adonis, como que foi essa forma? Existem diversas pessoas aí falando como você pode fazer para alcançar sucesso, mas eu gosto de falar assim, ó, se Deus nos deu o templo do Espírito Santo aqui na terra, e a única coisa que nos dá legalidade aqui na terra é o templo, é o corpo. Como assim, Adonis? Porra, se você morrer, acabou. Acabou o propósito que Deus contava com você aqui na terra? Acabou, irmão. Você vai virar espírito, o espírito é ilegal na terra. Você volta lá com o pai. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas aqui na terra, Deus conta com você. Ele não precisa de você, mas ele conta com você. Porque ele já falou, é lei. Ele falou, quando ele fala a palavra dele é um decreto, é lei. Ele deu a terra de herança para nós, então ele conta com a gente aqui. Então nós recebemos o templo e no templo nós temos artifícios poderosos para poder agir da melhor maneira aqui na terra. E o que eu vejo é que as pessoas elas estão sendo afastadas desse superpoder. Eu chamo de superpoder, mano, porque é um superpoder. Então, Adonis, o que você usou? Eu usei o governo sobre o meu templo. De que forma? As pessoas falam assim, Adonis, eu vejo você com muita energia. Na verdade, eu nunca te vi sem energia. Eu não me permito ficar sem energia. Como assim, Adonis? Porque quando eu percebo que eu tô ficando sem energia, eu hackeio a minha fisiologia pra voltar a minha energia na mais alta energia que eu tava. Adonis, eu hackeio a minha fisiologia pra isso. Então, o que eu entendi? Eu entendi que, anota isso aí que não tem no Google, ó. Todo o resultado que eu tenho, ele predispõe um comportamento que eu tenho. Sim? Esse comportamento eu tive, esse comportamento depende exclusivamente do meu estado fisiológico, do ambiente fisiológico que eu propiciei. Esse ambiente fisiológico, ele tem inúmeras formas dele ser influenciado. A maioria das pessoas hoje, ele deixa esse ambiente fisiológico ser influenciado pelas suas emoções. E as emoções dessa pessoa, ela vem por dois fatores principais: pensamentos e circunstâncias. Na verdade, eles estão amalgamados, Yuri. Você acontece alguma coisa na tua vida, você vem com pensamentos. Adonis, o que é pensamento? São imagens e filme que você coloca na tua cabeça. E lembra que o pensamento, ele é vivo aqui. Você consegue enxergar com o olho fechado. Se eu fechar o olho aqui no meu córtex visual, eu vou conseguir enxergar o que eu quiser. Eu tô enxergando o Yuri com a mesma cor de roupa que ele tá aqui na minha frente, que é esse verde fluorescente, que, dicas de passagem, eu achei de muito bom gosto. Eu gosto dessa cor. Mas eu tô enxergando ele aqui na minha frente, até com o óculos dele meio quadrado aqui, irmão. Entendeu? Eu não precisei abrir o olho pra isso. Então, essa imagem, ela ela se transforma numa emoção, num sentimento. O que é essa emoção perante esse pensamento, Adonis? Perante essas circunstâncias que gerou esse pensamento, essa imagem? É uma emoção que é a tradução desse pensamento para as suas células. Como que funciona essa tradução, essa emoção? Ela libera hormônios. Os hormônios são a forma do nosso corpo se comunicar. A única forma de comunicação no nosso corpo se chama hormônios. E aí, vamos supor que você tá com um boleto para pagar e você não tá conseguindo. Você tá com alguns pensamentos aí. Os pensamentos geralmente são pensamentos de ansiedade, de medo. Eu não vou conseguir, eu vou ficar pobre, eu vou perder tudo, eu vou passar vergonha. E aí, quando você tem esses pensamentos, que imagem que vem na tua cabeça? Você como um perdedor, como uma perdedora. Essa imagem, ela precisa ser transportada para todas as células. Nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo. Essa imagem, ela precisa ser transferida, interpretada para que nossas células elas possam entender. E aí, a partir da imagem que nós conectamos, que veio de um pensamento que muitas vezes foi produzido por uma circunstância da nossa vida, ela modifica toda a nossa estrutura fisiológica e todas as células do nosso corpo, elas entendem esse recado: perdedor, medo, ansiedade. E aí nós temos dois principais ambientes na nossa fisiologia. O ambiente de morte programada, de proteção, um ambiente de encapsulamento ou um ambiente de evolução, de crescimento, de vida. Um ambiente luz e um ambiente trevas. Nós temos esses dois ambientes. E aí a maioria das pessoas hoje, elas são escravas da própria mente.
Você não vê, não é à toa que o Brasil, por exemplo, vamos pegar nosso país, nossa nação, ele é o país mais ansioso do mundo hoje. E ele é 10 vezes maior de ansiedade do que o segundo colocado. O Brasil, na pandemia, pulou de quinto para segundo país mais depressivo do mundo. Nós estamos também entre os 3 países com mais estresse do planeta. Nós temos mais de 70% da nossa população estressada. E isso tudo se reverbera, obviamente, são emoções que estão se reverberando em uma comunicação para as células. Não é à toa que nós também temos, por exemplo, o Brasil entre um dos países mais, um dos maiores países do mundo, mas também um dos países também com a maior taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, mortalidade por comorbidades, entre outros, ao lado dos Estados Unidos, que é uma grande potência. Olha que maluco, né? Países que têm acesso a uma tecnologia extraordinária têm a sua população morrendo. E aí, obviamente, que isso tudo se dá pelas doenças psicossomáticas. A emoção, que gera uma comunicação na sua fisiologia, e que se predispõe a uma doença, que é uma forma. O que é a doença? É uma forma do corpo falar assim: alguma coisa tá errada, mano. E aí, Adonis, para matar, o que, que você fez e o que, que você enxerga e o porquê que você tá aqui, qual que é a tua mensagem principal de vida? É dizer que nós temos o controle. Nós temos o controle. Como assim, Adonis? Você tem um controle, mano. Se você governar. Antigamente, as pessoas pensavam que o cérebro controlava o corpo. E só. Que o cérebro era uma coisa e o corpo era outra. Não. O cérebro e o corpo, eles são a mesma coisa. O nosso coração, ele é a mesma coisa que o cérebro. O cérebro é apenas um órgão do nosso corpo. Se o cérebro é apenas um corpo, é apenas um órgão do nosso corpo, ele faz parte, então, de um sistema. Então, tudo que vem do meu cérebro influencia meu corpo, mas tudo que vem do meu corpo também influencia no meu cérebro. Então, a chave poderosa aqui é como que a gente governa o nosso corpo? Como que a gente governa os nossos pensamentos, a nossa emoção, os sentimentos que vão criar o nosso ambiente fisiológico? A pergunta não é essa, a pergunta é como eu governo o meu ambiente fisiológico. E aí eu tenho uma estrutura que para mim é a mais poderosa, que eu aplico na minha vida, já faz 7 anos, e eu ensino todos os meus mentorados, todos os meus alunos. Hoje eu tenho mais de 81 mil alunos ao redor de 5 continentes, pós-graduação, para a área da saúde inteira, ensino médicos, ensino profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, e também ensino uma grande parte das pessoas que são empresários, que são atletas da vida, vamos colocar assim, que precisam de alta performance na vida. E o grande hack para mim, velho, é você saber hackear sua fisiologia. Então, por exemplo, Adonis, o que você fez para hoje performar de uma forma extraordinária? Mano, de forma prática, eu criei uma rotina. É você colocar na tua rotina aquilo que vai permitir com que você hackeie a sua fisiologia para que o ambiente fisiológico ele esteja sempre predisposto a você ter comportamentos positivos. Ei, se você tem um ambiente fisiológico positivo, você se comporta positivamente, você toma melhores decisões, você tem resultados positivos. Mas esses resultados positivos, eles se reverberam em pensamentos positivos, de autoafirmação, de esperança, de positividade, de capacidade. E isso vai gerando emoções positivas que vai virando um ciclo positivo, que é um ciclo de sucesso. Se você quiser falar sucesso, tá tudo bem. E aí o que acontece? Onde isso começou? Começou na fisiologia. E Adonis, o que que você usa? Uma série de exercícios neurocientificamente comprovados todos os dias da minha vida, faz 7 anos, e há 7 anos atrás eu tava num lugar onde não era legal, tava ganhando meus R$1.000 por mês, R$1.500. Eu já era formado? Ainda não era formado. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade há 10 anos atrás. Olha lá. Na verdade, eu ganhava R$300. Mas mentira, me desculpa. Eu não ganhava R$1.000, eu ganhava R$300 por mês. E o que houve, Adônio? O que que você fez? Qual que é o pulo do gato? Acho que todo mundo quer o pulo do gato. Não tem pulo do gato, mas eu tenho uma rotina específica que eu, de forma cientificamente comprovada, ela modifica o teu ambiente. Aquele negócio, irmão, as pessoas falam assim, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Não. Seja feliz, porque aí quando você for feliz, você vai ter muito dinheiro, irmão. Porque o dinheiro é consequência de como tá seu ambiente fisiológico. E aí a gente pode até brincar aqui num bate-bola, se você se interessar em me permitir, Yuri, em poder falar depois alguns exercícios pra essa galera. Mas também quem quiser, o @Fisiologia na Prática, diariamente eu compartilho no meu canal do YouTube também, Fisiologia na Prática, Prof. Adonis Carnevale, Mestre Adonis Carnevale. Eu compartilho dicas e hacks da fisiologia, para que você também possa hackear a sua fisiologia para ter alta performance, para ter longevidade, para ter mais produtividade, mais inteligência, viver com mais energia e tudo mais. Mas eu vejo que a principal estratégia, irmão, é essa. Top. É essa. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu não Claro. conheço a tua rotina, mas você é um cara, irmão, que você tá sempre preparado e sempre que eu te vi, você tava com uma energia boa, positiva, e você tava sempre atento, você é um cara que tem uma clareza mental.
Você implementa alguma coisa, irmão? Ou é sem querer que você é assim? Essa é uma dúvida, ó. Tô até colocando em xeque a minha teoria aqui, Sim. mas pra saber mesmo o que o Yuri faz, se você faz alguma coisa, conta pra mim, por favor, mano. Muito boa pergunta. E a resposta já vem de bate pronta, porque não existe nada por acaso. Complementando isso, o fulano, não, nada aconteceu por acaso. Essa doença que aconteceu não é por acaso. Tudo isso já tem sido trabalhado. O Yuri, ele não se tornou o melhor vendedor do dia pra noite. Muitos me perguntam sobre a minha história. Eu nasci em cima de um freezer. Eu nasci vendo os meus pais trabalharem. O quê? Com a rotina. Como que eles atendem cliente? Comportamento, tudo isso. Quando você começa a mapear, tu cria a rotina, tu cria um processo, dá pra replicar, dá pra ativar. Então o Adonis soltou chaves aqui poderosas aqui e realmente revelando e comprovando. Eu tenho uma rotina hoje. Então eu Que maneiro, busco mano. uma grande dica, dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Porque Maneiro. eu entendi que, assim como eu também já fui viciado, uma parte da minha história também, eu entendi que o cérebro, o nosso corpo, na verdade, ele é funcional muito por hábitos. E Isso. estudando um pouco sobre consciente, inconsciente e subconsciente, eu entendi que na maior parte do tempo a gente passa agindo no inconsciente. 95% do tempo. Olha só, Que é uma chave cerebral nossa do organismo. Desculpa te cortar, que é o imagina. PED. Quando a gente for falar de corpo, ó, cérebro e corpo, escreve a sigla PED. P-E-D-E-E. É 2 E no final. O corpo sempre vai buscar prazer, evitar dor e economizar energia. Justamente por isso que ele vive no hábito. Porque ele quer prazer, ele quer evitar dor e ele quer economizar energia. Para economizar energia, ele faz tudo no hábito, tudo no automático, tudo no Isso. inconsciente. Pode É continuar, sobre desculpa. isso, é exatamente sobre isso. Então, comprovo muito. Eu acho que tem uma rotina. Inclusive, Que tenho maneiro, certeza, mano. assim como a gente começou a correr agora recentemente, a gente correndo junto e a ambiência faz toda a diferença. Que maneiro. Toda a diferença. Então, tem uma rotina sim. A gente sempre busca também por meio de alimentações mais saudáveis, menos industrializado, consciente que o mercado ele te doutrina e ele te influencia diretamente. Se você não sabe do que eu tô falando, começa agora, toda vez que você for no supermercado, começa a observar agora a logística de como que tá as coisas industrializadas e como que tá as coisas naturais. Geralmente coisas naturais tem uma marca e tá mais difícil acesso, ou fica muito lá em cima, ou muito embaixo. Aquilo que é mais industrializado fica no meio. Então, seja toda a entrada de supermercado, você vai ver que é um padrão. Você vai ver que no começo, geralmente, as bebidas e geralmente aquilo que é de acesso geral, pão, etc., os frios ficam lá no fundo. Porque até você chegar lá, você já trilhou por todas as Coca-Colas, todos os industrializados. Arrisco dizer aqui essa doideira, mas comprovando e também quero saber também do Adonis, porque realmente quem fica perto, assim, realmente de você, Adonis, é uma energia que contagia. Isso já Amém, é, mano. sim, natural meu, mas eu creio que, cara, para chegar no seu nível, tem que ter realmente algumas técnicas, assim, e que principalmente a gente sabe que técnica até ajuda, mas é sobre a essência que habita nele. E quando a gente Hum. descobre essa essência que habita em nós, esse verdadeira frequência do transbordo, esse é o Espírito Santo que Amém. habita, já era. Você Amém. destrava tudo, você é capaz de romper tudo, mas para chegar até isso tem todo um processo. É E é isso. sobre essas dicasinhas assim, se você já tiver assim algumas técnicas assim, Eu se quiser tenho, mano. já testar aqui agora que a gente já faz na Top, prática. brabo, brabo demais. O Julião E é brabo, ele já foi tudo na prática, filho. É isso aí que eu gosto, é aí. sobre isso. Cara, é como você falou, são técnicas, são princípios. Sim, Você viver a partir de princípios, eu vejo que é poderoso, né? sim, Cara, você falou sobre o sono, vamos começar sobre sim. ele. Porque é muito clichê eu começar pelo exercício, né? Então eu vou começar pelo sono. O sono, cara, é um dos pressupostos incríveis de um princípio de uma vida saudável e principalmente de você poder ter mais alta performance cerebral, Uau. cognitivo, aprendizado, pensamento mais claro, menor transtorno de ansiedade, de depressão, de doenças neurodegenerativas, mais energia no dia, menos gordura acumulada, e mais saúde, menor risco de doenças, menor risco de você diminuir a sua imunidade. Sono é um dos pressupostos mais poderosos da saúde ao lado do exercício físico. E você falou do sono. E aí eu vejo que aqui, obviamente, batata. Isso é um dado científico. 85% das pessoas não dormem adequadamente. Ou não dormem a quantidade de tempo adequado, ou não dormem com a qualidade adequada.
Então, existem chaves que a gente pode contribuir aqui, que eu vejo para vocês melhorarem esse princípio, esse pressuposto, que é o sono. A primeira, o Yuri mesmo colocou. Você percebe que ele é um cara que ele tem uma clareza mental, já quero te parabenizar isso, irmão. Tua linha de raciocínio é muito clara. Você é um cara que, obviamente, que você treinou para isso, mas hoje, se você não tivesse ter dormido tão legal, você não ia ter uma linha de raciocínio tão clara, você não ia ter essa clareza mental, um nível de energia que você tá hoje. Então, como o Yuri colocou, uma energia, um horário para dormir, um horário para acordar. E isso, irmão, é para tudo. Vamos começar a falar de rotina mesmo. O corpo, ele funciona como um relógio biológico. Existe um núcleo aqui no nosso córtex frontal que chama núcleo supraquiasmático. E ele controla o nosso corpo mandando liberar hormônios. Lembra que o hormônio é o que manda comunicar para te ativar ao longo do dia. Opa, é dia! Hormônio pra ativar. Porque você precisa caçar, você precisa fazer coisas que tem que fazer no dia. E quando chega a noite, dependendo de um determinado horário, um timing, ele começa a colocar você pra dormir. Te preparar para o momento de sono, que é o momento de restauração. Então, existe também, por exemplo, na rotina, o comer. As pessoas acham que elas negligenciam também uma rotina. Dormir e acordar no mesmo horário é importante, mas comer no mesmo horário, diariamente, também é importante. Fazer o café da manhã no mesmo horário, fazer o almoço, os lanches no mesmo horário, jantar no mesmo horário também é uma chave poderosa. Rotina de exercício físico. Por que, Adonis, tudo isso? Porque o corpo ele gosta de economizar energia. E a rotina para ele é algo que é poderoso, porque ele já sabe que é aquele horário, ele já está acostumado a liberar aquela quantidade de hormônios. E aí, automaticamente, você vai estar ajudando o teu corpo a ele operar melhor. Dessa forma, você vai minimizar a sobrecarga que ele possui. Porque quando a gente dá gasto pro nosso corpo, é sobrecarga, mano. É treta pra ele. E é por isso que, às vezes, ele vive sobrecarregado, ele vive inflamado, você vive com doença, você vive com dor de garganta, você vive com o sistema imunológico mais baixo, etc. Enfim, vamos falar do sono aqui especificamente. Então, rotina do sono, dormir e acordar no mesmo horário é importante. Aí, vamos falar de quando você acordar. Vou falar desde quando você acordar. Implemente isso na tua rotina para você dormir melhor. E não somente para dormir melhor, mas para que você possa ter esse relógio biológico ele regulado. Acordou, irmão? Abre a janela e se expõe à luz do sol. Adonis, eu moro no Canadá, não aparece o sol. Os raios ultravioletas que ultrapassam as nuvens, eles vão estimular o seu núcleo supraquiasmático, as lentes do teu olho, e aí ele vai ultrapassar os nervos ópticos e vão estimular esse núcleo para poder falar o quê? É dia, tem sol, produza esses hormônios. Que hormônios, Adonis? Dopamina, noradrenalina, adrenalina, cortisol, para que você possa se manter acordado, ok? E ativo. Então pode ser que você esteja uma merda, preguiçoso, porque você não se expõe à luz solar. E a chave já é essa, Adonis, eu trabalho num lugar fechado. Aqui você pode ver pela câmera que a luz solar ela é muito presente. Então aqui é maravilhoso pros caras. Só que tem gente que trabalha em lugar fechado. O que você faz? Mano, bota seu despertador 5 vezes no dia pra você expor a luz solar. Pelo menos 1 a 4 minutos. Então faça isso. Se expõe a luz solar, para que você possa regular seu núcleo supraquiasmático. Uma outra chave é, ao longo do seu dia, você, após as 3, 4 horas da tarde, evitar bebidas estimulantes. Café, chá verde, pré-treino, cafeína, qualquer energético, evita após as 4 horas da tarde. Por quê? Elas possuem, além de... Não vou falar dos pré-treinos que tem neuroestimulantes, anfetaminas, etc. Vou falar do cafezinho, que todo mundo toma, que eu vejo pessoas, às vezes, jantando e tomando um café. Qual é o problema disso? O problema é que você vai falar assim, Adonis, eu tomo café à noite, eu durmo. Então tá tudo certo. Lembra que eu falei 2 coisas aqui sobre o sono. Não é sobre somente tempo. Eu já vou revelar o quanto tempo que a gente tem que dormir. Mas é também sobre a qualidade do seu sono. E o café, ele tem uma meia-vida muito alta. Existem estudos científicos que comprovam que o café ele pode fazer o seu efeito a partir de 1 hora que você tomou, ou ele pode manter e fazer o seu efeito a partir de 8 horas depois que você tomou ele. Então, qual que é o problema? Tem gente que tá tomando café e, de acordo com o seu nível de absorção da cafeína, você só tá recebendo os efeitos do café. Você tomou 4 horas da tarde, você tá recebendo 10 horas da noite o efeito dele. Mas eu durmo, Adonis, porque você tá exausto. Só que o que acontece é que quando a gente tá dormindo, Yuri, o sono, ele nada mais é do que uma limpeza. Vou falar de uma forma simples, didática. É uma limpeza no teu corpo, no teu cérebro. Você libera hormônios que vão te restaurar. É uma restauração geral. Você faz uma lavagem no teu cérebro. E esses processos, eles precisam que o teu corpo ele esteja numa determinada fase adormecida.
O café, ele faz totalmente o contrário com o teu corpo. Ele inibe receptores de adenosina e você não consegue saber que é a hora de você fazer essa limpeza, por exemplo. Então, por mais que a pessoa lá apague, se ela tiver sob o efeito de meia-vida da cafeína, pode ser que ela tenha um atrapalhar da qualidade. Eu tô falando da qualidade de sono. É aquela pessoa que às vezes dorme, mas acorda cansada. É aquela pessoa que sente sono ainda na parte da manhã. É aquela pessoa que sente preguiça. É aquela pessoa que tem dificuldade de emagrecer, de perder peso. É uma pessoa que tá acumulando mais gordura. Isso tudo é trazido pelo sono. Então a segunda chave é evitar essas bebidas estimulantes depois das 3, 4 horas da tarde. A outra chave, irmão, que eu chamo de preparação para o sono. Evitar tela do celular ou tela com essa luz branca próximo da hora de dormir. Eu sugiro, cara, que a pessoa que, por exemplo, que para você dormir bem, para que você tenha um sono bem, você tenha meta para você estar na cama. Então, por exemplo, eu tenho uma meta para estar na cama. Eu quero dormir 10 horas da noite. E eu tenho uma meta de entrar na minha cama no máximo até 9h20. Então, o que eu faço? Até 9h20 eu tô deitado, eu leio meu livro, e aí esse estado de leitura me dá uma sonolência onde eu tô dormindo 10 horas da noite. Então, você tem uma meta para dormir 10 horas, mas você tem uma meta para ir pra cama. Aí o que acontece? Quando a gente fala sobre tela, celular, etc., eu começo a me desfazer da tela, TV, celular, 1 hora antes de eu ir pra cama. Opa, cuspi em você aí, cuidado do guarda-chuva. 1 hora antes de eu ir pra cama. Então, tipo, da 8h30 da noite, eu já tô vazando do celular. Tanto é que tem gente que me manda mensagem, tipo, eu não vejo só no outro dia. Porque eu já tô saindo do celular. Então, essa é uma das grandes chaves. Por quê, Adonis? Porque a tela azul, essa luz branca, ela estimula o nosso núcleo igual uma luz solar. O nosso cérebro não sabe. Ele sabe a intensidade dessa luz. E a intensidade dessa luz, ela impede a liberação de melatonina, que é um dos hormônios que ajudam a colocar nós para dormir. E não somente isso, ela impede também a liberação de serotonina que nos coloca para dormir. Ou seja, pro teu cérebro lá com a tela do celular, com a tela da TV, do computador, do laptop, é como se ele tivesse que colocar para ser ativado. Então, essa é uma das chaves também para fazer. Outra coisa que você pode fazer, não coma próximo da hora de dormir, porque você vai atrapalhar também as fases de restauração do sono, porque o corpo vai começar a dividir energia para digestão, e digestão demora, e aí ele vai deixar uma energia que deveria ser disponível para restaurar teu corpo, tuas células, lavar o teu cérebro, para fazer a porra da digestão do alimento. Então não coma próximo da hora de dormir, evita 2 horas antes de dormir, não coma nada, faça sua última refeição 2 horas, até no máximo 2 horas antes de você ir para cama, legal? E a outra chave é a temperatura do quarto, cara. A temperatura do quarto não pode estar muito calor. Porque se tiver muito calor, a gente tem um problema nas fases do sono também. E dormir pelo menos 7 horas por noite. O adulto ele tem que dormir 7 horas por noite. Isso é cientificamente. Ah, Donis, eu durmo 4, 5, eu me sinto bem. Mano, você tá se fodendo. Eu vou repetir. Eu durmo 5 horas, eu me sinto bem. Você poderia se sentir melhor ainda. Você tá deixando performance na mesa. Não sou eu que tô falando, é a ciência. E a mais alta e mais atual ciência, neurociência. O sono, ele é poderoso, mano. Tem que dar valor na primícia. Primícia pro corpo. Sono. Sono, sono, sono. Top, mano. Top. Uou! Que podcast, hein? Na mais alta energia mesmo. Espero que você tenha... Meu, é uma pena. Porque passa muito rápido. Eu não vou conseguir nem dar as outras dicas, olha lá. Olha só. Não, a outra, então, só pra finalizar. Vai lá, Desculpa, vai lá, mano. vai lá. Exercício físico, pronto. Boa. Adonis, quero regular tudo. Quero ser menos ansioso. Quero estar numa estética legal. Quero ser mais inteligente sim, o exercício é responsável por neurogênese. Quero ter menor risco de doenças cardiovasculares por metabólicas, que é o que mais mata no mundo. Faça exercício físico. Adonis, quero ter mais clareza mental, faça exercício físico. Quero viver mais, 40 anos, faça exercício físico. Adonis, quero ter mais energia no meu dia, faça exercício físico. Quero ter mais clareza mental, quero ter mais disposição, faça exercício físico, irmão. Quero diminuir minha ansiedade, exercício físico. Faz exercício físico, de preferência na parte da manhã. De preferência próximo da hora de acordar, porque seu dia vai ser outro. Então, esse é um segundo hack, velho, da fisiologia, o exercício físico. Existem mais 27 hacks. Que se você quiser saber, eu vou deixar meu arroba aí, @fisiologia na prática. Segue lá no Instagram e aí a gente vai trocando uma ideia. Eu também tenho uma rotina, viu? Pra quem me seguir e pedir no meu direct a rotina, eu posso te mandar aí o meu PDF com a rotina que eu entrego só pros meus clientes de mentoria, hein? Então, só pra quem tem uma mentoria comigo, mas eu vou te entregar de presente aí só pra honrar a vida do Yuri e agradecer o convite, viu, mano? Tamo junto, tá?
É nóis, velho. Galera, seguinte, esse podcast aqui, de verdade, você tem um dever de casa. Diga aí, qual vai ser o novo hábito que você vai instalar a partir de hoje? Porque depois de ter ouvido tanta informação valiosa, se você não mudar em ações no seu comportamento, lembrando que você está atraindo, meu, se você pegar essa chave que foi dita aqui, você vai mudar a sua vida agora. E esse é nosso verdadeiro e único objetivo aqui, entregar coisas valiosas para você, que por vezes não é tão fácil assim. Só que pode ter certeza, pessoas como o Adonis, pessoas como nós, estamos verdadeiramente dispostos a transbordar na sua vida. Gratidão por cada segundo, por cada minuto que você esteve aqui. Gratidão ao Adonis novamente. E esse é só o início daquilo que há de vir.